Uma garota de 17 anos saiu do café onde trabalhava nos fins de semana e desapareceu sem deixar vestígios. Os policiais começaram a encontrar pistas alarmantes, que os levaram a pensar que algo realmente terrível havia acontecido com a garota. Desde os primeiros dias, esse caso se tornou o principal tema das notícias na Suécia, e mais de 1000 pessoas se juntaram às buscas, tornando-as as maiores da história do país. Quando a triste verdade finalmente veio à tona, as pessoas ficaram chocadas com o fato de algo assim poder acontecer. Amigos, depois de assistir, recomendo que deem uma olhada no meu canal do Telegram, onde publico diariamente para vocês notícias criminais interessantes de todo o mundo, sem censura. O link está na descrição. Lisa Holm nasceu em 7 de fevereiro de 1998, na pequena cidade sueca de Skövde. Era um lugar tranquilo e pacato. Ela morava lá com seus pais e sua irmã mais velha. Lisa era uma pessoa bondosa, positiva e determinada. Ainda antes de terminar a escola, ela decidiu que queria ir para a Austrália e estudar lá para se tornar arquiteta. Além disso, ela viajava frequentemente com os pais, conhecendo muitos outros países. A jovem também era muito independente. Desde a adolescência, ela procurava diferentes trabalhos para ganhar seu próprio dinheiro. No início do verão de 2015, quando Lisa tinha 17 anos, ela conseguiu seu primeiro emprego sério, em um café localizado a cerca de 40 minutos de sua casa. Nas primeiras semanas, os pais a levavam de carro até lá, mas logo o pai da garota comprou um scooter para ela. Lisa tinha habilitação para esse tipo de transporte e só poderia tirar a carteira de motorista para carro depois dos 18 anos. A garota ficou feliz com esse presente, pois queria ir sozinha para o trabalho. No entanto, o pai a acompanhou por várias semanas. Como Lisa praticamente não tinha experiência em dirigir nas estradas, ela trabalhava apenas nos fins de semana, e o pai a acompanhava todas as vezes, de manhã e à noite. Somente no dia 7 de junho, a garota foi pela primeira vez sozinha ao café, em seu scooter. Perto do horário do almoço, os pais dela decidiram ir até o trabalho da filha para fazer um lanche e ver como ela estava. Naquele dia, o café estava cheio de clientes e Lisa estava muito ocupada com o trabalho. Ela fez uma breve pausa para o almoço, comeu com os pais e eles voltaram para casa. Às 6h23 da noite, Lisa escreveu para o pai dizendo que estava saindo do trabalho, mas apenas 3 minutos depois ele recebeu uma ligação do telefone dela. O homem atendeu, mas ninguém respondeu. Ele ouviu algumas vozes ao fundo e pensou que Lisa tivesse apertado o botão de chamada por engano. O pai achou que a filha estava conversando com colegas de trabalho. Ele também ouviu o som de uma porta de carro se fechando. O homem chamou o nome dela mais algumas vezes, depois encerrou a ligação e ficou esperando que ela chegasse em casa. Já havia se passado 1 hora desde então e os pais da garota começaram a ficar preocupados. Lisa já deveria ter chegado, e seu pai imediatamente pensou que algo poderia ter acontecido com ela no caminho. Era a primeira vez que ela andava de scooter sozinha, e o homem estava muito preocupado com a segurança dela. Ele tentou ligar para Lisa várias vezes, mas o telefone dela estava desligado. Depois de esperar mais alguns minutos, o pai decidiu ir ao encontro dela. A garota deveria pegar o caminho mais curto, e o homem esperava encontrá-la no trajeto. O pai temia que sua filha pudesse ter sofrido um acidente, por isso seguia em baixa velocidade, observando a estrada. Mas Lisa não estava em lugar nenhum. O homem chegou ao café, mas não encontrou sua filha. Ao se aproximar do local de trabalho dela, ele viu o scooter de Lisa estacionado em frente ao prédio. Naquele momento, o homem já estava claramente em pânico, pois não conseguiu encontrar sua filha durante todo o trajeto. Ao ver o veículo dela, ele imediatamente se acalmou. O pai pensou que, por algum motivo, a filha havia se atrasado no trabalho. No entanto, não havia ninguém no estabelecimento, e o homem percebeu mais uma coisa. As chaves do scooter estavam na ignição e o capacete de Lisa também não estava lá. Isso o fez pensar definitivamente que algo ruim havia acontecido com a garota. Ela nunca deixaria as chaves no scooter, abandonando-o no estacionamento sem vigilância. Enquanto isso, a mãe de Lisa ligou para a dona do café, na esperança de que ela pudesse lançar alguma luz sobre o desaparecimento da garota. Mas a mulher afirmou que não fazia a menor ideia de onde ela poderia estar. Ela ligou para suas funcionárias por volta das 6 da tarde e elas disseram que estavam se preparando para fechar o estabelecimento. Após a ligação da mãe de Lisa, a dona do café imediatamente entrou no carro e foi até lá. No caminho, ela ligou para conhecidos que moravam perto do estabelecimento e pediu que ajudassem nas buscas. 4 pessoas responderam a esse pedido. Quando a dona do café chegou ao local, eles, junto com o pai da garota, começaram a vasculhar tanto o próprio estabelecimento quanto a área ao redor.
A última esperança deles era que, por algum motivo, Lisa tivesse decidido voltar para casa não de scooter, mas de ônibus. Eles descobriram o horário dos ônibus e a mãe da garota, junto com sua irmã mais velha, imediatamente foi até o ponto de ônibus na cidade delas. Infelizmente, essa hipótese não se confirmou. Lisa não estava no ônibus e seus familiares imediatamente procuraram a polícia. Naquele momento já era quase 10 horas da noite e estava escurecendo na rua. Os policiais imediatamente começaram uma busca em grande escala. O fato de o scooter da garota ter sido deixado no estacionamento com as chaves fazia-os pensar em um possível sequestro. Casos assim são bastante raros na Suécia e ainda mais raros em sua região provincial e remota. Por isso, os oficiais imediatamente enviaram vários grupos com cães para as buscas, enquanto outros policiais começaram a bater de porta em porta em cada casa daquela região. Logo, os colegas de classe e amigos de Lisa souberam do seu desaparecimento. Eles divulgaram a informação sobre o sumiço dela nas redes sociais, na esperança de que isso ajudasse a encontrar testemunhas. As buscas pela garota continuaram durante toda a noite, mas não trouxeram nenhum resultado. Na manhã de segunda-feira, o departamento de polícia anunciou o desaparecimento de Lisa, pedindo que qualquer informação útil fosse compartilhada com eles. Mais ou menos na mesma época, alguns homens que estavam indo para o trabalho procuraram a polícia após encontrarem uma luva de motociclista em um galpão industrial localizado bem em frente ao café. Ao mesmo tempo, os policiais haviam inspecionado esse galpão na noite do desaparecimento da garota, mas não notaram a luva lá. A luva foi mostrada aos pais de Lisa, e eles confirmaram que realmente pertencia a ela. Isso reforçou ainda mais a versão de sequestro e a polícia mobilizou recursos adicionais para as buscas. Naquela altura, a notícia do desaparecimento da garota já havia se espalhado pela região, e centenas de voluntários se juntaram às buscas. Na terça-feira, a polícia recebeu mais algumas pistas preocupantes. Os voluntários estavam inspecionando a área ao longo de uma estrada rural que começava a algumas centenas de metros do café. Lá, eles encontraram uma capa de celular, um recibo, um bilhete e a tela quebrada de um smartphone. Os investigadores imediatamente determinaram que todos esses objetos pertenciam a Lisa e concentraram as buscas nessa área. Logo encontraram outras partes do smartphone quebrado, os documentos de Lisa e mais alguns recibos. Todos esses itens estavam espalhados ao longo daquela mesma estrada rural. Após a descoberta dessas evidências, a polícia praticamente não tinha dúvidas de que Lisa havia sido vítima de um sequestro. Eles mobilizaram todas as forças disponíveis para procurá-la, e a cada dia mais pessoas solidárias se juntavam a eles. Esse caso se tornou o principal tema das notícias em toda a Suécia, e centenas de voluntários vinham de todas as partes do país para participar das buscas. Uma organização de voluntários especializada em encontrar pessoas desaparecidas também se envolveu no caso. Tudo isso levou as buscas por Lisa a se tornarem as maiores da história do país. No total, mais de 1000 pessoas participaram delas. A polícia também recebeu inúmeras ligações com possíveis pistas. Uma mulher contou que saiu para correr um dia antes do desaparecimento de Lisa. No meio do caminho, ela foi parada por um homem que estava ao lado do seu carro. Ele falou com ela em inglês e pediu para indicar o caminho para uma cidade da qual a mulher nunca tinha ouvido falar. Ela mostrou a direção para ele no Google Maps, mas então o homem pediu que ela entrasse no carro dele e mostrasse a rota no navegador dele. Naturalmente, a mulher achou esse pedido muito suspeito e recusou, depois saiu correndo. Em conversa com a polícia, ela destacou um detalhe interessante. Ela achou que já tinha visto esse homem entre os trabalhadores que faziam reformas justamente naquele celeiro em frente ao café. Os colegas de Lisa também contaram algo interessante. Uma das garçonetes, no dia do desaparecimento, notou que 2 homens estavam parados do outro lado da rua do café e olhavam em direção ao estabelecimento. Ela não deu muita importância a isso, mas após o desaparecimento de Lisa, decidiu compartilhar essa observação com a polícia. Na manhã seguinte, na quarta-feira, o pai da garota, junto com alguns conhecidos, saiu para vasculhar aquela estrada de terra onde encontraram os pertences dela. Avançando um pouco mais, ele encontrou mais alguns indícios preocupantes: a carteira de motorista de Lisa para scooter e as chaves de casa dela. Tudo isso parecia como se Lisa estivesse sendo levada por aquela estrada, afastando-se do café, e o sequestrador fosse jogando fora seus pertences. Policiais e voluntários concentraram todos os esforços nas buscas naquela área, mas não conseguiram encontrar mais nenhum outro objeto. Naquela mesma noite, um amigo do pai de Lisa estava voltando para casa após as buscas. Ao passar pelo café, ele percebeu que as fitas policiais haviam sido retiradas do celeiro onde a luva da garota fora encontrada. O homem decidiu entrar lá e levou uma lanterna consigo, pois já estava escurecendo na rua. Ele caminhou pelo local por alguns minutos, até que algo brilhante no chão chamou sua atenção. Aproximando-se, ele viu um brinco feminino e, não muito longe dele, outro igual.
O homem informou os policiais sobre isso, e eles mostraram os brincos aos pais de Lisa. Eles confirmaram que aquelas joias pertenciam à filha deles. Os policiais isolaram novamente o celeiro e o revistaram com mais cuidado. O detetive principal contou depois que, no primeiro dia das buscas por Lisa, eles estavam focados em encontrar a própria garota, por isso o celeiro foi examinado superficialmente. Por causa disso, eles poderiam ter deixado passar objetos pequenos, como os brincos, mas desta vez eles envolveram muitos peritos criminais e equipes com cães farejadores. Durante a nova busca, eles prestaram atenção a uma pista bastante incomum. Atrás de uma das divisórias, os policiais encontraram fezes humanas. À primeira vista, pode parecer que isso não tem relação com o caso, mas os peritos criminais apresentaram uma hipótese bastante plausível. Eles explicaram que, no momento da prática de crimes graves, os criminosos produzem uma quantidade colossal de adrenalina, o que faz com que frequentemente sintam necessidade de evacuar. Por exemplo, são comuns situações em que o assassino pode urinar antes ou durante o crime. Considerando que no celeiro foram encontrados uma luva e brincos da Lisa, os policiais entenderam. Se ela realmente foi sequestrada, o criminoso a levou justamente para esse local. Por isso, os detetives não descartaram a possibilidade de que essa pessoa, sob efeito da adrenalina, não conseguiu se controlar e defecou ali. E essas fezes foram entregues aos peritos para análise de DNA. Na sexta-feira, a área de buscas foi ampliada e os voluntários chegaram até uma fazenda localizada a cerca de 3 quilômetros do café. Era um complexo com vários prédios grandes, onde trabalhava muita gente, e os membros da equipe de busca decidiram inspecionar todos eles. No entanto, quase imediatamente após chegarem ao local, 2 homens se aproximaram deles de carro. Eles não sabiam sueco e falavam apenas inglês. Um deles disse que a polícia já havia inspecionado aquela fazenda. No entanto, o líder do grupo de busca recebeu essa informação com desconfiança. Ele pensou que, se fosse o caso, ele saberia disso, e ordenou que as buscas continuassem. Aqueles 2 homens ainda andaram por algum tempo pelo terreno da fazenda e observaram os voluntários, depois foram embora. Cerca de 1 hora depois, os membros do grupo de busca encontraram uma pilha de galhos atrás do curral, debaixo da qual acharam um capacete de moto, uma jaqueta e fones de ouvido. A polícia chegou imediatamente ao local e confirmou que todos esses objetos pertenciam a Lisa. Eles enviaram peritos criminais para essa fazenda para uma busca mais minuciosa, além de ouvirem a história sobre 2 homens estranhos que tentaram dissuadir os voluntários de inspecionar a fazenda. Os policiais se lembraram do relato de uma mulher que havia encontrado um homem suspeito que falava inglês. Além disso, eles já suspeitavam de quem se tratava. Desde os primeiros dias das buscas, eles visitaram todas as casas próximas ao café, e em uma delas moravam 2 irmãos da Lituânia, além da esposa de um deles. Os 3 não sabiam sueco e se comunicavam em inglês. Eram as únicas pessoas num raio de vários quilômetros que não falavam o idioma local. A polícia também tinha outros motivos indiretos para suspeitar deles. Os irmãos trabalhavam no celeiro em frente ao café e na fazenda, onde o capacete de Lisa foi encontrado. Eles conheciam bem essas construções e a área ao redor. E a estrada de terra, ao longo da qual foram encontrados muitos pertences da garota, virava em direção à casa deles. Considerando que a polícia não tinha outros suspeitos, eles decidiram interrogar os 3. Enquanto eles iam buscá-los para levá-los à delegacia, peritos criminais chegaram à fazenda. Junto com os voluntários, eles continuaram a inspecionar a fazenda e sua atenção foi atraída por um velho trailer. Ele estava cercado por grama alta e parecia que não era usado há muitos anos. No entanto, perto da porta dele, a vegetação estava amassada, como se algo tivesse estado ali recentemente. Além disso, parte da grama estava presa pela porta, o que significava que alguém a havia aberto recentemente. Assim que os peritos criminais abriram a porta, foram imediatamente recebidos por um forte cheiro de cadáver. Dentro do trailer havia armários para roupas. Ao que tudo indica, ele já havia sido usado como vestiário para os trabalhadores. Todos os armários, exceto um, estavam trancados, e os peritos pensaram que o corpo de Liza estava em um deles. Eles começaram a abri-los um por um, mas logo perceberam que o corpo da garota estava justamente no armário aberto, atrás de uma pilha de roupas velhas e trapos. Apesar do tamanho pequeno do armário, o assassino conseguiu colocar sua vítima lá dentro. No pescoço de Liza havia uma corda, e na cabeça, uma grande quantidade de fita adesiva. Suas calças estavam abaixadas e a camiseta levantada para cima. Os peritos médicos determinaram que Liza morreu por asfixia. Ao mesmo tempo, eles não encontraram nenhum sinal de abuso sobre a vítima. Todas as suas roupas foram entregues aos peritos. Enquanto isso, a informação sobre a descoberta do corpo se espalhou por todo o país. Durante toda a semana, a notícia do sequestro da jovem de 17 anos foi o principal assunto na Suécia. E quando seu corpo foi encontrado e o público soube que Lisa havia sido brutalmente assassinada, o caso se espalhou literalmente por todo o país.
Crimes desse tipo eram extremamente raros na Suécia, e as pessoas ficaram chocadas com o fato de que alguém pudesse cometer uma atrocidade dessas. No mesmo dia em que o corpo da jovem foi encontrado, algo incomum e bastante assustador aconteceu. Usuários do YouTube encontraram um vídeo publicado 3 dias antes do assassinato. O título do vídeo era o número 13, e o próprio vídeo mostrava um cronômetro contando o tempo. O mais inquietante era o nome do canal que publicou esse vídeo. Ele se chamava Lisa Colm. A informação sobre esse vídeo rapidamente se espalhou pela mídia, e muitas pessoas ficaram chocadas com essa sequência de coincidências. Alguns começaram a pensar que algum usuário havia previsto o assassinato, mas na verdade, tudo era bem mais simples. Ao que tudo indica, alguém simplesmente mudou o nome do canal e do vídeo já depois que o corpo da garota foi encontrado. Ou essa pessoa queria criar mais uma teoria da conspiração ou apenas pregar uma peça de mau gosto. Enquanto isso, a polícia tinha a tarefa de encontrar o assassino o mais rápido possível. No momento em que Lisa foi encontrada, os investigadores já haviam levado 2 irmãos e uma mulher para a delegacia, e todos os 3 negaram o envolvimento. Eles afirmaram que estavam em casa no momento do sequestro, confirmando o álibi uns dos outros. Segundo eles, o irmão mais velho estava dormindo em seu quarto. A esposa dele preparava o jantar e o mais novo estava no computador. O irmão mais velho, chamado Nereus, acrescentou que por volta das 8 da noite ele acordou e foi até um posto de gasolina onde comprou pizza e cigarros. Os policiais não se apressaram em acreditar no álibi deles, já que os 3 podiam simplesmente estar acobertando uns aos outros. Eles coletaram amostras de DNA deles, mas os investigadores ainda não tinham nenhuma prova que os ligasse ao assassinato. Mas isso não durou muito. Os peritos criminais trabalhavam no celeiro e na fazenda, utilizando todos os recursos e forças disponíveis. E logo isso começou a dar resultados. No celeiro, localizado em frente ao café, havia algo parecido com um pequeno escritório. Nele havia uma grande janela voltada diretamente para o café. Ao examinar esse cômodo, os peritos encontraram 15 vestígios diferentes de sêmen masculino nas paredes e no chão dessa janela. Tudo parecia indicar que algum homem ficava ali observando as funcionárias do estabelecimento, entre as quais estava Lisa, e se satisfazia. Essas amostras de sêmen foram imediatamente enviadas ao laboratório, onde rapidamente extraíram o perfil de DNA. Todos os 15 vestígios de sêmen coincidiram completamente com o DNA do irmão mais velho, Nereus, de 35 anos. O mesmo vale para as fezes encontradas no celeiro. Elas também pertenciam a ele. Na sala ao lado do escritório, que antigamente era usada para armazenar leite de vaca, os peritos criminais prestaram atenção a um cano. Ele se projetava a cerca de 2 metros do chão e estava coberto por uma grossa camada de poeira, exceto por uma pequena faixa. O tamanho dessa faixa coincidia com o da corda que estava enrolada no pescoço de Lisa. Além disso, foram encontrados vestígios de sangue nesse cano. A análise de DNA mostrou que ele pertencia a Nereus. No chão, sob o cano, também foi encontrado um pedaço exatamente igual de corda. Os peritos a examinaram e identificaram 2 perfis de DNA, o de Lisa e o de Nereus. Para a polícia, isso se tornou a primeira pista séria. O homem definitivamente teve contato com a corda com a qual a garota foi morta. Além de tudo, no chão desse cômodo foi encontrado um cabelo de Lisa. Outra evidência importante foi obtida do casaco dela. Nele também foram encontrados vestígios de DNA pertencentes a Nereus. Com base nos dados disponíveis, os policiais concluíram que ela foi morta exatamente ali. Eles formaram um quadro aproximado do que aconteceu. Na opinião deles, Nereus vigiou o café por algum tempo, e quando Lisa ficou sozinha no estacionamento, ele se aproximou dela com seu carro. Em seguida, com base no depoimento da mulher que estava correndo, o homem pode ter pedido para Lisa lhe mostrar o caminho até alguma cidade, depois do que Nereus pode ter pedido para ela entrar no carro para inserir a rota no navegador. Considerando que Lisa era uma pessoa bondosa e prestativa, ela pode ter concordado. Assim que a garota entrou no carro, o criminoso tapou sua boca com fita adesiva e dirigiu até o celeiro em frente. Lá, ele enrolou uma corda em volta do pescoço da garota e a pendurou em um cano. Segundo especialistas, foi exatamente essa cena que excitou tanto o homem que, devido ao excesso de adrenalina, ele se aliviou no chão. Depois disso, ele colocou o corpo de Lisa no carro e foi para a fazenda, jogando as coisas dela pela janela no caminho. Lá, ele escondeu o corpo em um armário do trailer, cobrindo-o com roupas velhas que estavam espalhadas por ali. Tudo isso, desde o momento do sequestro, levou menos de 1 hora para o criminoso. Apesar de todas as evidências existentes, Nereus continuava insistindo em sua inocência. Sua esposa e o irmão mais novo tiveram que ser liberados, pois não havia nada contra eles. Assim que ficaram em liberdade, eles quase imediatamente deixaram a Suécia e voltaram para sua terra natal, a Lituânia.
A preparação para o julgamento foi bastante tensa. Nérios dizia que trabalhou por muito tempo naquele celeiro. Seu DNA poderia ter acabado lá durante esse trabalho. Além disso, ele tinha um álibi fornecido por sua esposa e seu irmão. Apesar de ambos esses testemunhos levantarem sérias dúvidas, no tribunal isso certamente deveria beneficiar o homem. Por outro lado, a presença do DNA de Nérios nas roupas da vítima só poderia ser explicada pelo fato de ele tê-la tocado diretamente. Além disso, os policiais encontraram testemunhas que viram seu carro perto do café pouco antes do sequestro de Lisa, assim como depois disso. Segundo eles, esse carro passou várias vezes pela estrada entre o café e a fazenda, justamente na época em que Nérios supostamente estava dormindo em casa. Durante vários meses após a descoberta do corpo dela, os peritos continuaram analisando as evidências disponíveis, utilizando os laboratórios mais modernos. No final das contas, eles conseguiram encontrar vestígios de DNA de Nérios praticamente em todas as roupas de Lisa, incluindo o lado interno de sua roupa íntima. Considerando que o caso ainda estava sendo acompanhado por todo o país, os investigadores continuaram procurando quaisquer outras evidências úteis que pudessem influenciar o processo judicial. Eles chegaram até a ir à Lituânia para conversar novamente com a esposa e o irmão do suspeito. A mulher continuou insistindo que ele não havia saído de casa entre 6 e 8 da noite. Mas quando chegou a vez do irmão mais novo, os policiais de repente conseguiram o que queriam. Depois que o homem foi informado sobre todas as evidências contra seu irmão e lhe contaram em detalhes o que ele havia feito com a jovem de 17 anos, ele decidiu confessar tudo. Ele afirmou que, na verdade, Nérios não estava em casa naquela noite, tendo retornado apenas às 7h30. Ele estava todo sujo e imediatamente colocou todas as suas roupas na máquina de lavar. Quando os policiais começaram a visitar todos os moradores e chegaram à casa deles, Nérios sussurrou para o irmão: "Diga a eles que eu estava em casa nesse horário." Mais tarde, ele explicou da seguinte forma: Nérios temia ser acusado de um crime que não cometeu, pois era imigrante e não tinha álibi para o horário do sequestro. O irmão mais novo realmente acreditava que seu parente não tinha nenhuma relação com o assassinato. Mas, após analisar todas as provas, percebeu que estava muito enganado. O funeral de Lisa aconteceu apenas um mês após o seu assassinato. A igreja onde ocorreu a cerimônia tinha capacidade para apenas 130 pessoas. No entanto, o número de pessoas que queria se despedir da jovem era muito maior. Os organizadores decidiram instalar bancos e grandes telas do lado de fora, para que todos pudessem acompanhar a cerimônia. O julgamento começou 4 meses após o assassinato. Esse caso voltou a atrair a atenção de toda a Suécia. Por isso, todos os envolvidos no processo estavam sob forte pressão. Nenhum deles tinha o direito de errar. O advogado de Nérios insistia que o DNA de seu cliente poderia ter ido parar nas roupas da vítima porque ele trabalhava naquele celeiro. Já a acusação argumentava que essa versão não fazia sentido algum, especialmente no caso da roupa íntima de Lisa. A única maneira de o DNA do suspeito ter ido parar ali seria se ele tivesse tocado na roupa íntima da vítima. Nenhuma outra justificativa plausível foi apresentada por Nérios. Seu advogado apenas tentou promover a versão de que o verdadeiro assassino era o irmão mais novo, que teria coletado várias amostras de DNA de Nérios e as colocado no corpo da vítima, assim como na cena do crime. No entanto, ele não conseguiu explicar como seria fisicamente possível realizar tais manipulações com o DNA. O processo judicial terminou após um mês e Nérios foi considerado culpado de assassinato. O homem foi condenado à prisão perpétua em um presídio de regime fechado que mais se assemelha a um bom hotel 3 estrelas. Seu advogado tentou recorrer da sentença, mas o recurso foi rejeitado. No início de 2017, o próprio Nérios entrou com um pedido de deportação e transferência para uma prisão em seu país de origem. Os motivos dessa decisão são desconhecidos. As prisões lituanas são muito diferentes das suecas e, para pior. No entanto, o tribunal decidiu atender ao seu pedido. Afinal, garantir condições confortáveis de detenção custa aos contribuintes suecos algumas centenas de dólares por dia para cada criminoso individualmente. Mais tarde, ainda nesse mesmo ano, seus motivos ficaram claros. Ele recorreu ao tribunal lituano e sua pena foi reduzida de prisão perpétua para 15 anos. No entanto, a alegria do assassino durou pouco. Algumas semanas depois, o Tribunal de Apelação anulou essa decisão e Nérios foi novamente obrigado a passar o resto da vida na prisão. Só que agora ele não tinha mais a possibilidade de voltar para a confortável cela sueca. 5 anos depois, em agosto de 2022, Nérios enfrentou mais uma desvantagem de ter sido transferido para uma prisão lituana. Enquanto os detentos eram transferidos para outro prédio, um deles atacou o homem com uma lâmina improvisada. Nérios sofreu cortes graves e morreu no caminho para o hospital. Quanto à sua esposa, a possibilidade de seu envolvimento ainda não foi completamente descartada.
Os policiais observaram que praticamente não há chance de sua participação direta no sequestro ou assassinato, pois, nesse caso, os peritos teriam encontrado seu DNA nas roupas ou pertences de Liza. No entanto, não se pode descartar que ela soubesse do crime cometido pelo marido e o ajudasse a se esconder da justiça, fornecendo um álibi falso. O irmão mais novo de Nereus também levanta suspeitas. Funcionárias do café relataram que viram 2 homens parados perto do celeiro, observando-as. Considerando que um deles provavelmente era o próprio Nereus, o segundo deveria ser seu irmão. No entanto, o DNA do homem não foi encontrado nem no próprio celeiro, nem nas roupas de Liza, o que torna sua participação no assassinato improvável. É possível que ele e o irmão mais velho realmente estivessem observando as jovens funcionárias e até discutindo algumas coisas indecentes, mas foi apenas Nereus quem teve coragem de cometer tal atrocidade. Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar um like neste vídeo se você gostou. Também recomendo que você se inscreva no nosso canal do Telegram, onde publicamos diariamente as notícias criminais mais interessantes do mundo todo, sem censura. Obrigado por assistir